Fala, meu amigo. Seja bem-vindo à segunda parte da aula de resolução de questões do Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Se você não viu a primeira parte dessa aula, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Então, primeiramente, queria dar aqui dois recados bem rápidos. Primeiro, assista essa aula com o Estatuto em mãos. Por quê? Porque iremos abordar hoje aqui algumas alterações legislativas que ocorreram em 2015. E quando eu procurei essa lei para baixar, eu percebi que muitos sites não tinham o seu texto atualizado. Inclusive, o site da própria PMCE só tinha alterações legislativas até 2012, então estava bastante desatualizada. Portanto, se você perceber aqui algum artigo que não consta no seu estatuto, então troque de material imediatamente, procure essa lei atualizada, até porque banca adora novidade, adora alterações recentes, então, claro que você tem que ter um material atualizado, certo? E a segunda dica, pessoal, é que inscrevam-se no canal. Logo, logo teremos aqui algumas revisões de direito constitucional, sobre o artigo 5º, sobre as forças de segurança pública. Então, clica aí no botão de se inscrever, fica essa troca, né? Você me ajuda, eu ajudo vocês. E, sem mais delongas, vamos aqui para a questão número 9, dando continuidade. E a questão pede para julgar a seguinte assertiva à luz do Estatuto. Enquanto não concluir o curso de formação, o aluno soldado submetido a procedimento de apuração de responsabilidade administrativo-disciplinar está sujeito apenas às disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Então, meu amigo, a questão está errada. Por quê? Porque, segundo o Estatuto, ao aluno soldado aplicam-se não só as disposições do local onde ele está matriculado, como também as disposições do próprio Código Disciplinar. É o que nos diz o artigo 50, parágrafo 2º. Vamos dar aqui uma leitura nele. Parágrafo 2º. Ao cadete e ao aluno soldado aplicam-se cumulativamente ao Código Disciplinar as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Então, percebam, as disposições do local de ensino e a do Código Disciplinar, elas não se excluem. Na realidade, elas se complementam. Portanto, a questão está errada. Mas então, o artigo 50, ele tem outros dois pontos que eu queria chamar sua atenção para eles. Primeiramente, o parágrafo 1º nos diz o seguinte: ao aspirante oficial aplicam-se as disposições contidas no Código Disciplinar. Perceba, meu amigo, que essa disposição ela foi revogada pela Lei 15.797 de 2015. Portanto, se o seu estatuto, esse dispositivo consta como vigente, troque de material, atualize seu material imediatamente. E o segundo ponto se refere à possibilidade de interposição de recurso por parte do militar prejudicado. Como é que funciona esse recurso? Vamos ler aqui o parágrafo 3º do artigo 50. O militar estadual que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo poderá, sob pena de prescrição, recorrer ou interpor recurso no prazo de 120 dias corridos, excetuando-se outros prazos previstos nesta lei ou em legislação específica. Então, como se dá esse recurso? O poder público edita um ato que, de certa forma, prejudica o militar ou faz com que ele se sinta ofendido. Então, a partir desse ato, o militar terá 120 dias corridos, não são dias úteis, dias corridos, para interpor recurso. Marque nesse prazo a questão de ser 120 dias e de serem dias corridos. E esse prazo, pessoal, ele é prescricional. O que isso significa? Significa que se nesse prazo o militar não recorrer, 120 dias contados da data do ato, então ele perderá esse direito de recurso, tá certo? Esse direito ele prescreve. Portanto, 120 dias corridos sob pena de prescrição. E esse prazo é uma regra. Ele pode ser excetuado por uma legislação específica que dispõe um prazo distinto desse, ou mesmo pelo próprio estatuto. Então, tivemos aqui uma boa visão do artigo 50. Vamos passar agora para a próxima questão, a questão número 10. E a questão pede para analisar a seguinte assertiva à luz do Estatuto. Ao praça é assegurado o livre acesso, independentemente de encontrar-se ou não em serviço, ou de estar agindo em razão deste, aos locais que estejam sujeitos à fiscalização da polícia ou do bombeiro militar. Então, a questão ela está errada porque ela contraria o inciso 14 do artigo 52 do Estatuto. Esse artigo ele vai dizer que o livre acesso só é permitido quando em serviço ou em razão deste. Ou seja, não é independentemente dessa situação como a questão abordou. É apenas quando estiver em razão do serviço ou efetivamente em serviço.
Portanto, a questão está errada. Mas, dando continuidade, eu quero aqui abordar algumas disposições do artigo 52. Esse artigo, pessoal, é muito importante porque ele aborda os direitos dos militares estaduais do Ceará. E é claro que eu não poderia aqui falar de todos eles, porque são muitos. Mas eu separei aqui, pessoal, os direitos que mais são cobrados, que mais foram cobrados nos concursos da APM de outros estados, tá bom? E dentro desses direitos está, inciso 2º, a estabilidade para o oficial desde a investidura e para a praça, quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Então, percebam, a estabilidade funcional ela se dá de forma diferente, em se tratando de praça ou em se tratando de oficial. O oficial ele é estável tão logo seja investido no cargo. Já o praça, ele só atinge a estabilidade funcional quando ele completa mais de 3 anos de efetivo serviço. Então, saiba distinguir estabilidade para o praça, estabilidade para o oficial. Inciso 9. Férias obrigatórias, afastamentos temporários do serviço e licenças, nos termos desta lei. Inciso 10. Os incisos 11 e 12, eles tratam do porte de arma para os militares estaduais, estejam eles em serviço ativo ou inatividade, sejam praças ou oficiais. O inciso 11 vai dizer o seguinte: porte de arma quando oficial, em serviço ativo ou inatividade, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social aplicada pelo Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, inativação proveniente de alienação mental, condenação que desaconselhe o porte ou processo regular observada a legislação aplicável. Então percebam, não é todo oficial inativo que terá o direito ao porte, pois se a inativação decorreu de alienação mental, esse direito não será assegurado. Em relação ao praça, inciso 12, porte de arma quando praça em serviço ativo ou em inatividade, observadas as restrições impostas no inciso anterior, a regulamentação a ser baixada pelo comandante-geral e a legislação aplicável. Então percebam, para o praça a restrição é muito maior do que para o oficial, pois se aplicam a ele não só as restrições aplicáveis ao oficial, mas também a regulamentação baixada pelo comandante-geral e a legislação específica a ele aplicada. O inciso 13 diz que é direito do militar a assistência jurídica gratuita e oficial do Estado quando o ato for praticado no legítimo exercício da missão. Então, por exemplo, o policial militar acaba tirando a vida de um infrator. Toda a defesa técnica e assistência jurídica desse militar, inciso 15, seguro de vida e invalidez em razão da atividade de risco que desempenha. Inciso 16, assistência médica hospitalar através do Hospital da Polícia Militar. Inciso 24, salário e família pago em razão do número de dependentes nas mesmas condições e no mesmo valor dos segurados do regime geral da Previdência Social, na proporção do número de filhos ou equiparados de qualquer condição de até 14 anos ou inválidos. Então, abrange não só o filho de até 14 anos, mas também aquele que supera essa idade, mas que possui alguma invalidez. Inciso 26. Fica assegurado ao militar estadual da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Então, como se dá esse direito à gratuidade dos transportes rodoviários? Primeiro, o transporte tem que ser intermunicipal, não é abrangido o transporte interestadual, do estado para o outro. Segundo, o militar tem que estar em serviço ativo, tem que ser da ativa. Terceiro, deve estar fardado e apresentar a sua documentação militar, sua documentação funcional. E, por último, essa gratuidade, ela observa a cota máxima de 2 militares por veículo. Então, se naquele veículo já possui 2 militares, o eventual terceiro militar terá que pagar sua passagem, pois a cota já foi excedida, tá bom? Inciso 32. Afastar-se por até 2 horas diárias por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço para acompanhar filho ou dependente legal que sofra de moléstia ou doença grave irreversível, em tratamento específico, a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por junta médica de saúde da corporação. Então, pessoal, vimos aí boa parte dos direitos dos militares,
Novamente, peço que você leia todo esse artigo 52 e vamos para a próxima questão. Questão número 11 pede para analisar a seguinte assertiva à luz do Estatuto. Ao militar estadual da ativa e ao em atividade, fardado e mediante a apresentação de sua indemnidade militar, é garantido o acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos, intermunicipais e interestaduais, estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Então, pessoal, agora a gente sabe quem prestou e quem não prestou atenção no inciso anterior, no artigo anterior. Essa questão ela está errada por dois motivos. Primeiro, esse direito ele abrange tão somente o militar da ativa, não abrange o inativo. E segundo, esse transporte gratuito só é o de natureza intermunicipal, não abrange o interestadual. Portanto, questão errada, e para fixar melhor, vamos ler aqui mais uma vez o inciso 26 do artigo 52. Fica assegurado ao militar estadual da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua indemnidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Questão errada, vamos para a questão número 12. E a questão pede para analisar a seguinte assertiva. O militar estadual alistável é elegível. No caso de ser suplente, ao assumir o cargo eletivo, o militar passará automaticamente, no ato da diplomação, para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, pessoal, ano de eleição, não seria incomum uma questão dessa ser cobrada, uma questão sobre as condições de elegibilidade do militar, tá certo? Essa questão ela está correta conforme o artigo 53 do Estatuto. O artigo 53 e seus incisos. Vamos ler esse artigo todinho para fixar. Artigo 53. O militar estadual alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo de promoção e da percepção de remuneração. Então, percebam, o militar que tem menos de 10 anos de serviço, ele é afastado, ele é totalmente desvinculado do serviço militar no momento de sua candidatura, tá bem? Agora, o militar que conta com mais de 10 anos de serviço, segundo o inciso 2º, será agregado por ato do comandante-geral, sem perda da percepção da remuneração, e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Se suplente, ao assumir o cargo eletivo, será inativado na forma do inciso anterior. Então, saiba diferenciar o militar que conta com menos de 10 anos de serviço, que caso ele queira se candidatar, ele deverá se afastar do seu cargo, ele será desligado, e o que conta com mais de 10 anos de serviço. Nesse caso, ele não será desligado, ele será agregado, e caso seja eleito, passará automaticamente para a reserva remunerada. Então, a questão está correta. Vamos agora para a próxima questão. A questão 13 pede para julgar a seguinte assertiva. A exoneração a pedido é uma das formas previstas no Estatuto para o desligamento do militar da Corporação Militar Estadual. Sua concessão ocorre mediante requerimento do interessado, sendo vedada ao militar que estiver respondendo a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo disciplinar, ou ainda aquele que se encontre cumprindo pena de qualquer natureza. Então, pessoal, por que eu coloquei essa questão aqui? Quem assistiu à última aula percebeu que a CESP ela cobrou em 2008 o Instituto da Exoneração também. E o que eu quero mostrar para vocês, sempre treine resolvendo questões de provas anteriores. Não vá achando que porque aquele assunto caiu na prova anterior, que ele não poderá cair na sua prova. Está aqui a prova de que isso pode acontecer. A CESP, a mesma banca, cobrou o Instituto em 2008 e no concurso seguinte, em 2012, retomou esse instituto. Portanto, pode acontecer também na sua prova, de cair um assunto que você viu na questão anterior. Então, sempre bom você treinar questões de exames passados, tá bom? E a questão, como vimos na última aula, ela está correta. A exoneração a pedido é sim uma forma de desligamento do militar. E o artigo 198 nos diz: a exoneração a pedido será concedida mediante requerimento do interessado.
Parágrafo 5º. O direito à exoneração a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, calamidade pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização. E o parágrafo 7º nos traz as causas impeditivas. Não será concedida a exoneração a pedido ao militar estadual que estiver respondendo a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo disciplinar ou que estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Portanto, a questão está correta. E a questão 14 pede para analisar o seguinte item à luz do Estatuto. Expulsão e deserção são formas de desligamento do serviço ativo da Corporação Militar Estadual previstas no Estatuto. Ambas decorrem de ato do governador do Estado, efetivado após a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, pessoal, a questão ela está correta, conforme o artigo 178 do Estatuto. Esse artigo ele trata das formas de desligamento do serviço e diz: o desligamento do serviço de Corporação Militar Estadual é feito em consequência de, inciso 1, transferência para reserva remunerada, lembra aí, por exemplo, do militar com mais de 10 anos de serviço que é eleito. Inciso 2, reforma. Inciso 3, exoneração a pedido. Inciso 4, expulsão. Inciso 5, perda de posto e patente do oficial e da graduação do praça. Então, marque bem, o praça ele perde graduação, o oficial, patente e posto. Inciso 6, expulsão. Inciso 7, deserção. Inciso 8, falecimento. Inciso 9, desaparecimento. E inciso 10, extravio. Aí nos diz o parágrafo único: o desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do governador do Estado. Portanto, pessoal, a questão ela está correta. Vamos passar para a próxima questão. E a questão número 15, ela pede para julgar a seguinte assertiva: o ingresso na Polícia Militar do Ceará depende de prévia aprovação em concurso de provas e títulos. Além disso, devem ser atendidos outros requisitos cumulativos, como ter boa reputação social, não estar respondendo a processo criminal, nem ter sido indiciado em inquérito policial e ser confirmado na etapa dos exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico. Então, pessoal, a questão está errada. Por quê? Porque o concurso em questão não é apenas de provas e títulos. Ele será de provas ou provas e títulos, conforme nos diz o artigo 10 do Estatuto. No que se refere ao artigo 10, pessoal, eu vou ler aqui só os incisos indispensáveis para a resolução dessa questão. Mas o ideal é que você leia ele em sua integralidade, tá bom? Mas vamos lá. Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no edital. Inciso 3º. Possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo para tanto boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal nem indiciado em inquérito policial. Inciso 13. Ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 etapas. A linha A. A primeira etapa constará de exames intelectuais, provas, de caráter classificatório e eliminatório, e títulos, quando estabelecido nesta lei, este último de caráter classificatório. A linha B. A segunda etapa constará de exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório. E a linha C, a terceira etapa constará do curso de formação profissional de caráter classificatório e eliminatório, durante o qual serão realizadas a avaliação psicológica, de capacidade física e a investigação social, todos de caráter eliminatório. Então, mais uma vez, a questão está incorreta. Contudo, vamos ficar mais um pouco no artigo 10. É importante perceber, pessoal, que esse artigo ele sofreu recentes alterações relativamente recentes, pois elas ocorreram em 2013. E quais foram os incisos alterados? Primeiramente, o inciso 7º, que diz o seguinte:
ter concluído, na data da matrícula no curso de formação profissional, o ensino médio para o ingresso na carreira de praças e o curso de nível superior para o ingresso na carreira de oficiais, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, pessoal, esse inciso ele foi alterado pela Lei 15.456 de 2013. Antes dessa alteração, esse inciso previa apenas nível médio para ambos os cargos, oficial e praça. Então, se o seu estatuto ainda consta assim, ensino médio para ambos os cargos, jogue seu estatuto no mato e atualize esse material. Inciso 12. Ter conhecimento desta lei, da Lei Complementar Estadual 98, de 20 de junho de 2011, e do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Antes dessa alteração, não fazia referência à Lei Complementar Estadual em questão. E o inciso 15 diz: ser portador de carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo na categoria AB, na data da matrícula do curso de formação profissional. Então, esse inciso 15, no caso, ele não existia antes de 2013. Foi a Lei 15.456 de 2013 que incluiu essa disposição legal no artigo 10, tá bom? E para finalizar, a questão 16 pede para analisar o seguinte item: o subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, salvo nos casos previstos em lei. E a questão está correta, ela é basicamente a transcrição literal do texto do artigo 55 do Estatuto, que eu vou deixar aí na tela para vocês. Por fim, eu queria só falar um pouco do artigo 56, que ele trata da igualdade de vencimentos entre o pessoal da ativa e da inatividade. Ele diz o seguinte: o valor do subsídio ou dos vencimentos é igual para o militar estadual da ativa, da reserva ou reformado de um mesmo grau hierárquico, exceto nos casos previstos em lei. Então, no que se refere aos militares de mesma hierarquia, não há distinção entre os vencimentos daquele que está na ativa, daquele que está na reserva ou do reformado. Há essa igualdade de vencimentos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e pode deixar nos comentários aí o seu feedback, sugestões de outros vídeos, tá bom? Vamos passar esse mês de setembro com revisões de direito constitucional, de legislação, de todos os assuntos atendentes ao concurso da PMCE. Então se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo se você gostou e até a próxima. Um abraço.